Olá, eu sou o Leonardo, bolsista do PET Matemática da UFSC, e hoje eu vou resolver com vocês o desafio de número 82, relativo aos desafios do Instagram. Então, bora para a leitura do enunciado. Desafio 82. Dada a equação abaixo, determine o valor da soma de suas raízes. Então, a nossa equação está no formato de determinante igual a zero, e aí a gente tem que resolver o determinante para, assim, achar as raízes e depois somá-las. Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é: como resolver um determinante 3 por 3? O que vocês me dizem? Bom, resposta é de vários jeitos. Claro, um dos jeitos mais usuais é você resolver pela regra de Sarrus, ou Sarrus, como vocês preferirem. Basicamente é fazer aquele monte de conta e tudo mais, só que aqui a gente está no canal do PET Matemática. E aí a gente vai ensinar para vocês um método delicinha para resolver esse determinante. Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte: esse é o determinante nosso original da questão. O que eu vou fazer é o seguinte: exatamente o que está escrito aqui. Eu vou trocar duas linhas do determinante. Por que eu vou fazer isso? Por questões de que o nosso método vai funcionar muito bem com esse 1 bem localizado aqui, e também por conta de uma outra coisa que é o seguinte: quando a gente troca uma linha com outra ou uma coluna com outra no determinante, o valor dele muda de sinal, troca de sinal. Se era positivo, vira negativo. Se era negativo, vira positivo. Só que se a gente trocar duas vezes, ele mantém o sinal. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu troquei a linha 1 com a linha 3 e depois troquei a linha 3 com a linha 2 e ficou desse formato. Então, o que eu vou fazer agora é, reparem que na segunda linha do nosso determinante tem log em x em todos os elementos. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o log x em evidência. Então, hora de matar a barata com canhão. Já já a gente vai matar a barata com canhão. Antes disso, só para colocar em evidência e mostrar o que eu vou fazer é o seguinte: log x colocado em evidência, então onde tinha log x fica 1. E aí, galera, o nosso método é chamado de QO. Né? Se escreve XO, mas se pronuncia QO. E basicamente ele é o seguinte: ele diminui a dimensão do nosso determinante. Então, se era a ordem, né? Se era um determinante de ordem 3 por 3, vai virar um determinante de ordem 2 por 2. Mas como que isso acontece? Destaquei aqui até em cores para ficar mais didático. Seguinte, a gente olha, o negócio para usar o método QO precisamos ter o número 1, algum elemento que seja igual a 1. Por acaso, a gente tem mais. E aí eu vou escolher, por questões de didática, o que está em primeiro aqui na posição A1. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para ele e vou tirar a linha referente à posição dele e a coluna. Então, retirando, sobra um determinante 2 por 2. Nesse determinante 2 por 2 é que a gente vai focar. O que vai acontecer? Cada elementozinho desse vai receber uma regrinha. Então, por exemplo, aonde está o 1, vai ser o 1 menos o produto dos extremos. O que é o produto dos extremos? Esse 1 vezes esse 1. Então, vou fazer aqui para vocês com relação a esse elemento 1zinho aqui. No lugar do 1, eu vou colocar ele menos o produto dos extremos, que é esse 1 em vermelho, vezes esse 1 em azul. E olha só que legal que fica para esse 1 aqui. Esse 1 vai virar ele menos o produto dos extremos, log ao quadrado de x vezes 1. Mesma coisa para esse elemento, mesma coisa para esse elemento, e olha que estranho. Vocês repararam que tem um cosseno x aqui? Fala, professor, mas como assim cosseno x no meio de um monte de log? Não está errada a questão? Não seria log x? Não, não está errada a questão, mas repare que no enunciado não falou nada sobre o x. E já já vou explicar, até por questões de técnicas de resolução de questão, se ele não falou nada, então não precisa se preocupar tanto, em geral. Então, basicamente, a gente vai resolver. Como que resolve? A gente coloca esse 1 que eu destaquei em amarelo na frente multiplicando, já tinha um log multiplicando, então 1 vem multiplicando também, e aí sobra o determinante 2 por 2 com a regrinha feita. E aí a gente vai só efetuar os cálculos, dá isso. Aparentemente, tá uma coisa mais feia. Fala, professor, mas você reduziu a ordem do determinante, mas aí virou um negócio ao tanto de conta, ficou mais difícil, ficou mais feio. Ficou mais feio e eu concordo, porém ficou mais fácil. E olha só por que ficou mais fácil. Por quê? Primeiro que resolver um determinante 2 por 2 é mais fácil do que um 3 por 3. Segundo que um elemento sendo igual a zero, a conta fica muito mais fácil. Então, galera, olha só, como que se resolve um determinante 2 por 2? Diagonal principal menos diagonal secundária. Só que na diagonal principal vai dar zero, porque eu tenho zero multiplicando esse elemento todo aqui, que é esse negócio grande. E olha que legal, o cosseno x
não vai ser levado em consideração, porque eu vou estar multiplicando por zero. Então, basicamente, a gente tem log de x vezes 1, que estava aqui, que é o próprio log de x, então, né? Log de x vezes esse determinante, que é 0 menos essa multiplicação da diagonal secundária. Basicamente, então, é só o log de x vezes menos a diagonal, o produto da diagonal, dos elementos da diagonal secundária. Então, a sorte realmente está ao nosso lado, porque a gente conseguiu reduzir a ordem do determinante e ainda assim encontrar um elemento igual a zero. Olha que legal. Então, vamos resolver essa conta. A nossa equação agora, basicamente, é... O que eu usei aqui? Bom, esse log x e esse 1 menos o log ao quadrado de x eu mantive, e aqui eu usei aquela propriedade do log que a diferença entre os logs é igual ao log da divisão. Então, se eu estou diminuindo aqui os logs, eu vou fazer o log da divisão desses dois elementos, e aí a divisão desses dois elementos, 6x sobre 3x é 2. Legal, a gente tá. Olha só que legal, aquele determinante 3 por 3 está virando uma coisa bem compacta. Isso é bom. O que eu vou fazer agora? Como o log de 2 é diferente de zero, eu vou dividir toda essa equação por log de 2. Log de 2 é aproximadamente 0,3, né? Então é diferente de zero, eu posso dividir por esse número. Então, dividindo a equação, a gente tem... Pum! Olha que legal, galera. Olha quão compacta está a nossa equação. Então, tá. A gente vai fazer o seguinte. Muito cuidado agora. A gente conseguiu compactar bem e a gente está se coçando para dividir essa equação por log de x para facilitar ainda mais. Porém, muito cuidado agora. Sinal amarelo. Não é acelere, tá? Sinal amarelo para atenção, olhar para todos os lados e ver o que pode acontecer. E a gente vai olhar para essa equação e ver o que pode acontecer. O que a gente não pode fazer? Na matemática, o lema chinês more. A gente não pode dividir por zero. Então, se esse valor de log de x for igual a zero, a gente não pode dividir, certo? Então, note que se log de x é igual a zero, a gente tem que a nossa equação é satisfeita. O que significa ela ser satisfeita? Que ela é verdadeira. Né? Coloca zero aqui no lugar de log de x. Vamos ver se a gente chega numa coisa que é verdade. Zero vezes esse negócio todo é zero. Então, zero é igual a zero. Verdade? Verdade. Então, significa que log de x igual a zero é satisfeito. Se log de x, até coloquei aqui, né? Note que log de x é igual a zero satisfaz a equação. Se log de x igual a zero satisfaz, então a gente vai achar o x referente a esse log de x igual a zero. Bora encontrar, então, a chave do castelo. Se log de x é igual a zero, então, pela propriedade do logaritmo, significa o seguinte: a base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Então, logaritmando é igual a base. Base é quando não tem nada no logaritmo, a gente considera que é 10, certo? Então, logaritmando igual a base elevado ao resultado. 10 elevado a zero é 1, então x é igual a 1. A gente achou a primeira raiz. E olha que legal, a gente já... Isso antes de dividir por log de x. Porque a gente supôs que log de x poderia ser zero, e aí poderia falhar com tudo. Se a gente dividisse, a gente ia perder essa raiz. Beleza, guardem que x é igual a 1, e aí agora a gente pode dividir a nossa equação por log de x, sinal verde, agora sim a gente pode. Então vamos lá, dividindo toda aquela equação, até vou voltar aqui para vocês se relembrarem, a nossa equação é essa, já encontrei o x referente a log de x igual a zero, agora sim eu posso dividir por log de x, porque eu tenho certeza que log de x é diferente de zero a partir de agora, e aí, bom, a nossa equação é só essa. Vou fazer só uma manipulaçãozinha algébrica aqui para passar o log ao quadrado de x para o lado esquerdo, por conveniência, né? E agora eu vou extrair a raiz quadrada, lembrando, né? Extraindo a raiz quadrada de uma variável, colocar o mais ou menos. Então, aqui a gente tem dois casos, galera. Ou log de x é igual a mais 1, ou log de x é igual a menos 1. Primeiro caso, então, log de x é igual a 1. O que significa? Mesma coisa. Vamos usar, então, a propriedade de que a base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Então, se log de x é igual a 1, e quando não tem nada é 10, então significa que 10 elevado a 1 é igual a x, portanto, x igual a 10. A nossa segunda raiz foi encontrada. Então, só falta encontrar a última raiz. Caso 2, log de x igual a menos 1. Analogamente, os cálculos são bem parecidos. Se log de x é igual a menos 1, então 10 elevado a menos 1 é igual a x. 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Um número elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre ele. Então, x é igual a 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1. Portanto, a gente já achou as nossas três raízes e encontramos, então, a chave do castelo. Basta abri-lo. O que significa abri-lo? Lembrar do enunciado, e o enunciado nos pede a soma S
chamei de S essa soma, né? A soma das raízes. Então, somando todos os valores que a gente encontrou agora, S é igual a 1 mais 10 mais 0,1. Então, S é igual a 11,1. Bom, galera, é isso. Se você gostou desse vídeo e pretende ver mais resoluções de desafios, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos e, claro, para quaisquer dúvidas ou sugestões, comentem aqui embaixo. Ah, e não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais como Facebook e Instagram. Até a próxima!